Bom dia, turminha, tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho de 2021. Sexta-feira abençoada para você. Beijos, tá? O nosso calendário, ó, mês de julho, dia 2, sexta-feira. Aí você vai colocar o nome da escola, o nome do bairro onde você mora, o seu nome, a data de hoje, para a gente iniciar nossas aulas de Geografia, História e Ciências, tá? Então, vamos lá no comecinho. Você pega o livro para a gente continuar, para a gente dar início, né? Dar início às nossas atividades. Muitas folhas hoje para estar fazendo, ó. Então, começa lá na página 84 e vai até a página 93, tá? Da sedentarização aos primeiros povos. Para iniciar. O domínio da agricultura foi um marco para a história da humanidade. Esse conhecimento permitiu aos seres humanos planejar a produção de alimentos e deu origem às primeiras cidades. Esse processo ocorreu há mais de 10 milênios, tá? Ainda hoje, a agricultura é muito importante para os seres humanos. Leia a letra da canção a seguir sobre o tema. Milênio é um período que corresponde a 1000 anos, viu? Terra molhada. Arei a terra, arrumei o meu roçado. Deixei o chão preparado para plantar e para colher. Vivo torcendo para que as nuvens alimentem toda sede da semente. Tô rezando para chover. Vai chover. Sopro de brisa anuncia a chuva mansa no sertão. Neste ano, o que eu plantar, vou colher. Não vai faltar o pão, não vai faltar o pão, tá? Aqui, ó, tem a imagem da plantação, da colheita, ó, os trabalhadores rurais, fazenda do engenho, tá? Então, ó, Santa Bárbara, em Minas Gerais, viu essa imagem? Número 1. Atualmente, a maior parte dos alimentos vem do campo. Como você se alimentaria se a agricultura não fosse conhecida? Né? Pergunta aí, ó. Converse com os colegas, o professor, sobre a importância da agricultura para as sociedades humanas. Converse com quem está te ajudando aí, tá? Nas atividades. Os seres humanos surgiram na África. Especialistas afirmam que os primeiros seres humanos surgiram há cerca de 200 mil anos na África. Eles não tinham território fixo e não se mudavam constantemente. Por isso são chamados de povos e se mudavam constantemente. Por isso são chamados de nômades. Veja a seguir como viviam os primeiros povos nômades. Viviam da caça, da pesca e da colheita de frutos e outros produtos da natureza. Partiam para novas terras em busca de alimentos ou de segurança quando eram ameaçados por outros grupos humanos. Fabricavam instrumentos com materiais retirados da natureza e os usavam para caçar, preparar a comida, coletar o alimento e lutar contra os inimigos. Habitavam cavernas ou moradias feitas de materiais retirados da natureza, peles, palhas, madeiras, entre outros. Nômade é que ficava mudando de um lugar para o outro, né? Os povos nômades. Bom, ainda há muitos povos nômades no mundo. O povo San, que vive nos territórios de Namíbia, Botsuana e África do Sul, é um deles, tá? Ainda existe muitos nômades. Com a ajuda do professor e dos colegas, pesquise o modo de vida dos povos nômades atualmente. Depois converse com os colegas sobre as principais descobertas. Então você vai pesquisar, converse com quem está te ensinando, pesquise, tá? Quais as atividades realizadas pelos primeiros povos nômades ainda são feitas em nossos dias? Esses grupos nômades foram se espalhando da África para outras regiões do planeta. Acredita-se que esse processo
começou 70 mil anos atrás e durou pelo menos 50 mil anos. Observe no mapa ao lado as migrações que eles fizeram na Europa, a Ásia e a África. Aqui o mapa, ó, expansão dos primeiros grupos humanos pelo planeta. Aí vocês estão vendo, ó, a setinha tá mostrando, ó, né? Por onde, ó, a seta. Aí no livro de vocês está tudo explicadinho, ó. Possível migração pelo Oceano Pacífico. Então essa setinha aqui com esse pontilhado tá mostrando, ó, possível migração pelo oceano. Migrações a partir de peraí, tá muito pequeno. 190 mil anos atrás. Olha as setas indicando, ó. As setas tá mostrando por onde eles vieram, passaram, né? Ó, América do Sul, vieram para América, tá? A setinha tá mostrando. Aí você segue e analisa o mapa. Qual é a principal informação que o mapa apresenta? 4. Converse com o professor sobre o percurso. Peraí, diminuir um pouquinho aqui. Converse com o professor sobre o percurso das migrações dos primeiros seres humanos desde a origem africana até as regiões mais distantes. Os mais diferentes povos se formaram nesse período de deslocamento das populações pelo planeta. A ocupação de espaços distantes, com variadas condições de clima, caça, coleta, fez com que esses povos fossem se diferenciando uns dos outros, formando culturas próprias. Os primeiros seres humanos a chegar ao continente americano também eram nômades. Eles se espalhavam por diversas regiões, incluindo as do território atual do Brasil. Ao longo de milhares de anos, formaram-se sociedades muito diferentes na América, na África, na Europa, na Ásia e mesmo em regiões mais distantes como a Oceania, né? Observe a fotografia ao lado, né? Aí, ó, os povos nômades para você, porque os inuites se vestem de forma diferente dos povos indígenas e do território brasileiro. Tá vendo? Casal inuit, povo nativo da região da Nortarik, da Groenlândia, com roupas tradicionais, né? As roupas deles são diferentes, olha o jeito deles. Então, observe. Durante o processo de expansão pelo planeta, os grupos humanos desenvolveram técnicas para desenhar imagens nas paredes de cavernas e nas rochas. Esses desenhos receberam o nome de pintura rupestre. Viu, gente? Aquelas pinturas nas pedras, nas cavernas. E são consideradas uma das expressões artísticas mais antigas dos seres humanos. Muitas dessas pinturas se conservam até os dias de hoje e são encontradas em sítios arqueológicos pelo mundo. Há centenas desses locais em que todos os continentes do planeta, e eles são muito importantes para o estudo do modo de vida desses grupos humanos. Ao estudar essas pinturas, podemos conhecer algumas atividades realizadas pelos seres humanos, como a prática da caça, uma das principais formas para se obter alimentos. Os pesquisadores acreditam que essas pinturas revelam também os primeiros sinais de crenças religiosas dos seres humanos. Algumas das obras de arte rupestre mais antigas datam de 20 mil a 30 mil anos atrás, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí. Por exemplo, há pinturas de cerca de 25 mil anos atrás. Como eles faziam? Para executar suas obras, os artistas pré-históricos usavam o que a natureza lhes oferecia. As gravuras eram feitas com a ajuda de instrumentos de pedra. A paleta de cores se limitavam à gama dos pigmentos minerais, ocre para vermelhos, amarelos e marrons, óxido de manganês
para pretos e marrons bem escuros. Eles aplicavam os pigmentos diretamente com os dedos ou com pincéis, feitos com pelos de animais ou com fibras vegetais, tá? Viu? Olha lá, ó. Pigmento, substância natural ou artificial que produz cor. Ocre, tipo de solo que pode ter coloração vermelha, amarelo ou marrom. Óxido de manganês, substância encontrada na natureza na forma de um cristal escuro, tá? Então eles usavam assim do que eles tinham lá, né, para poder fazer as pinturas rupestres. Existem muitas explicações para o significado das pinturas rupestres. Qual você acha que é a mais provável? Pesquise alguns exemplos de pinturas rupestres e faça no caderno uma ilustração que tente reproduzir um desses desenhos. É interessante, né, gente? Essa parte que a gente está estudando. Agricultura e pecuária, a pecuária. Com o passar do tempo, alguns povos nômades aprenderam a plantar cereais e frutas, além de domesticar animais para a obtenção de alimentos e ajuda nos trabalhos agrícolas. Entre os anos de 12.000 a.C. a 9.000 a.C., na parte ocidental da Ásia, os seres humanos já praticavam agricultura e pecuária. Como não precisavam mais se locomover em busca de alimentos, alguns povos deixaram a vida nômade, a vida de mudar para lá e para cá, né? A agricultura e a pecuária fizeram com que eles se tornassem pouco a pouco sedentários. Sedentários é que têm habitação fixa, tá? Então eles não ficavam quietos nos lugares, não ficavam mais mudando com a agricultura e com a pecuária. Os principais cultivos agrícolas. Então aí tá a explicação, ó. A legenda, área de domesticação, essa parte vermelha. Então aí tá informando tudo, ó. Que eles faziam, né, lá na África. O arroz africano, ervilha, o inhame. Na América lá, ó, a batata, né? Olha lá, tá vendo? Algodão, pimenta, o que produziam aí, ó. Os primeiros povos agrícolas, tá? Então analisa bem o mapa aí. Plantas e animais domesticados em uma região foram pouco a pouco sendo levados para outras regiões do planeta e ali cultivados e tratados. Foi assim que séculos depois, alimentos originários da Europa, por exemplo, começaram a ser cultivados também na América. E muitos alimentos americanos foram levados para a Europa e outros continentes, tá? Aí fizeram a troca de experiências da agricultura. A partir da observação do mapa, é possível dizer que os seres humanos aprenderam a cultivar os mesmos alimentos em todos os continentes. Por quê? Dos alimentos mostrados no mapa, quais você já experimentou? Pesquise. Muitos dos alimentos que são consumidos no Brasil são originários da América do Sul, foram trazidos de outros continentes para cá. Com um colega, pesquise em livros, revistas, dicionários na internet a origem de algumas plantas e animais que usamos na alimentação ou no trabalho agrícola. Plantas: café, manga, cana-de-açúcar, algodão, milho, laranja, feijão, goiaba, pimenta, banana, arroz, trigo. Animais: galinha, porco, boi, cavalo. Depois converse com os colegas e discuta as informações encontradas. Aí, ó, com quem você estiver estudando, você vai trocando uma ideia aí nas pesquisas, tá? Com a sedentarização, as populações começaram a construir casas e outros edifícios mais resistentes, de madeira, de barro, de pedra. Foi nesse período que surgiram as pequenas aldeias. Nesses povoados, os espaços eram organizados em casas para morar.
depósito para os alimentos e estábulos para os animais. Esse processo ocorreu em várias regiões do mundo, como a América Central, a China, o Oriente Médio, mas cada povo interagia de forma diferente com a natureza. Em lugares mais secos, os campos precisavam ser irrigados. Em lugares mais úmidos, precisavam ser drenados. Já nas regiões mais frias, as casas precisavam ser mais protegidas e os mantimentos armazenados para o inverno. Ó, o que é drenar, gente? Drenar é tirar o excesso de água do terreno, viu? Ó, aqui, ó, tá vendo? Ilustrações de uma aldeia na Mesopotâmica de aproximadamente 4.000 anos atrás. Aí como os povos viviam. Converse com o professor e os colegas o que mostra a ilustração. O que está mostrando essa ilustração? Agora escreva uma frase sobre a importância do que nela é retratado. O que é importante e o que está sendo retratado nela? O que está mostrando aí? Tá? Surgimento da democracia. Nas antigas sociedades da Mesopotâmia, já bastante organizadas, o governante tinha grande poder. Porém, em muitas sociedades surgiram outras formas de organização e de governo, nas quais o poder do governante tinha limites. Os gregos, por exemplo, foram um povo que surgiu por volta do século XII a.C. na Europa. Eles viviam em cidades independentes e tinham formas variadas de governo. Na cidade grega de Atenas, por exemplo, as pessoas consideradas cidadãs podiam participar diretamente dos rumos políticos da cidade por meio de assembleias. Esse tipo de governo foi chamado de democracia, apesar de nem todos terem direito de participar das decisões. Naquela época, somente homens adultos, filho de pai e mãe atenienses, eram considerados cidadãos. Dessa forma, mulheres, escravos, estrangeiros não podiam participar da vida política. Assim, a ideia de democracia na Grécia Antiga não era a mesma de hoje, em que todos os cidadãos têm direito de participar das escolhas políticas, mas foi um dos primeiros exemplos do regime democrático no mundo, né? Colina, isso é uma colina no alto da escala que ficava o orador da cidade de Atenas, na Grécia, foto de 2017. Você já parou para pensar no que significa a palavra democracia? Converse com colegas, professores, com quem está ensinando você aí, para você é uma conversa, né? Sobre o significado desse termo democracia. Uma das principais consequências do crescimento da cidade foi a divisão da sociedade. Até então, os grupos humanos dividiam todas as tarefas necessárias para a sobrevivência. Porém, com o crescimento do número de pessoas nas cidades, tornou-se necessário dividir as tarefas de outra forma. Foi assim que começaram a surgir as primeiras profissões humanas. Algumas pessoas passaram a se dedicar ao artesanato, enquanto outros praticavam comércio ou exerciam outras tarefas. Por isso, a vida na sociedade deixou de ser igualitária e lentamente as pessoas começaram a se diferenciar entre aquelas que eram consideradas mais importantes e aquelas que eram consideradas menos importantes. As primeiras cidades surgiram na região da Mesopotâmia e eram independentes, isto é, não dependiam uma das outras e nem de um governo central. Nelas havia rei, funcionários, soldados e outras pessoas que ajudavam o governante a garantir a ordem, criar as leis, cobrar impostos e manter a sociedade organizada. Alguns estudiosos definem o conjunto dessas pessoas e cargos como Estado. Nesse período, por volta de 5.000 anos atrás, os mesopotâmicos desenvolveram a escrita,
Esse recurso tornou-se importante para controlar os impostos pagos, o salário dos soldados e para registrar leis, né? Olha a imagem que tá aí, tá? Grandes edifícios religiosos, tá? Ver as informações abaixo. Observe a fotografia acima e discuta com os colegas como vocês imaginaram. Não é possível. Como vocês observe, desculpe aqui, gente, só um minutinho aqui porque apareceu aqui uma imagem aqui, a gente continua, tá? Observe a fotografia acima e discuta com os colegas como vocês imaginariam que construções como essa eram feitas sem auxílio de máquinas motorizadas e como elas poderiam ser feitas hoje em dia. Isso aqui nós já fizemos, o surgimento da democracia, tá? Então, vamos passar para a página de baixo aqui. Então, vamos aqui, ó. A forma de governo que existe hoje no Brasil teve sua origem naquelas experiências passadas da Mesopotâmia e da Grécia, além de outras democracias que existiam ao longo do tempo. Veja algumas das características dessa forma atual de governo. O governo conta com representantes eleitos e com funcionários para administrar a população que vive em seu território. Os representantes da população criam regras, leis e direitos para todos os cidadãos do país. Isso serve para evitar conflitos, disputas e favorecer o bom convívio entre as pessoas. Os governantes devem manter a ordem da comunidade, garantir seu bem-estar, garantir que todos tenham direitos respeitados e que todos colaborem para o funcionamento do país, né? Aqui tá uma cabine eleitoral, né? O eleitor votando, monarquia, regime de governo, que o rei, o imperador é o chefe do estado, isso é uma monarquia. República é o regime de governo em que geralmente o presidente é eleito pelo povo ou pelos seus representantes de governo. No Brasil, o presidente é eleito de 4 em 4 anos, né? E pode ser reeleito mais 4. Ditadura. Governo que suprime as liberdades individuais. É o regime de governo, né? Até 1808, o território que hoje é o Brasil foi colônia de Portugal. Dessa data até 1822 foi considerado pertencente ao Reino Unido de Portugal e ao Algarve, tá? A partir de 1822, uma independência passou a ser uma monarquia. Desde 15 de novembro de 1889, o Brasil era uma república democrática, governada por um presidente eleito que deve obedecer à Constituição. O país também passou por períodos de ditadura, mas hoje é democracia. A primeira Constituição da República Brasileira foi elaborada em 1891. Segundo esse documento, estavam incluídos do direito de voto os analfabetos, os mendigos, pessoas em situação de rua, os indígenas, os soldados, religiosos e mulheres, tá? Assim, somente parte dos homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar. A Constituição atual, em vigor desde 1988, é bem diferente da primeira. Hoje, todos os brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos são obrigados a votar, independente de profissão, de sexo ou condição financeira. Os analfabetos, os jovens de 16 a 18 anos e as pessoas acima de 70 anos não são obrigados a votar, tá? Na sua opinião, por que a democracia é uma forma de governo importante em nossos dias? Por quê? Escreva um pequeno texto sobre o tema no seu caderno. Você sabe como funcionam as leis no Brasil? Converse aí com quem está te ajudando, faça uma pesquisa, uma pequena pesquisa.
para você responder, tá? Escreva um pouquinho sobre isso, viu? Muita coisa interessante hoje para a gente estar estudando, né? Então vocês façam, mandem fotos, Dona Jana está aguardando, viu? Estou feliz com seu sucesso. Beijos e até a próxima aula.